Tempos Perigosos, por Joe Owen. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Você sabe que meu modo e maneira nessas ocasiões é falar da forma mais clara e familiar possível sobre o que nos preocupa no momento. E é isso que pretendo fazer neste momento, se Deus quiser ajudar em nossas enfermidades. As palavras contêm um aviso de perigos iminentes, e há 4 coisas nelas. Primeiro, a maneira do aviso. Sabei também disto. Segundo, o mal em si do qual são avisados, tempos perigosos. Terceiro, a maneira de sua introdução, eles virão. Quarto, o tempo e a estação disso, eles virão nos últimos dias. Primeiro, a maneira do aviso. Sabe também disto. Tu, Timóteo, as outras instruções que te dei sobre como te comportares na casa de Deus, pelas quais pode ser apresentado como um padrão para todos os ministros do Evangelho nas eras futuras, devo também acrescentar isto. Sabe também disto. Pertence ao teu dever e ofício conhecer e considerar os julgamentos iminentes que estão vindo sobre as igrejas. E assim, como justificativa do meu atual desígnio, se Deus me capacitar para isso, aqui apresentarei a premissa de que é dever dos ministros do Evangelho prever e tomar conhecimento dos perigos em que as igrejas estão caindo. E que o Senhor nos ajude, e a todos os outros ministros, a sermos despertos para esta parte do nosso dever. Vocês sabem como Deus estabelece Ezequiel 33, na parábola do vigia, para alertar os homens sobre os perigos que se aproximam. E verdadeiramente Deus nos deu esta lei. Se alertarmos as igrejas sobre seus perigos que se aproximam, cumpriremos nosso dever. Se não o fizermos, seu sangue será exigido de nossas mãos. O Espírito de Deus previu que a negligência poderia crescer sobre nós neste assunto, e, portanto, a Escritura apenas propõe o dever de um lado, e do outro exige o sangue do povo nas mãos dos vigias, se eles não cumprirem seu dever. Assim fala o profeta Isaías, capítulo 21, versículo 8. Ele gritou: um leão, meu senhor, estou continuamente de pé sobre a torre de vigia. Um leão é um emblema de julgamento que se aproxima. O leão rugiu. Quem pode deixar de tremer? Diz o profeta Amós. É dever dos ministros do Evangelho dar avisos sobre perigos eminentes. Novamente, o apóstolo, ao falar a Timóteo, fala a nós também, a todos nós. Isso também sabeis. É a grande preocupação de todos os professores e crentes, de todas as igrejas, de ter seus corações muito fixados nos perigos presentes e iminentes. Temos indagado por tanto tempo sobre sinais e evidências de libertação e não sei o que quase perdemos o benefício de todas as nossas provações, aflições e perseguições. O dever de todos os crentes é estar atento aos perigos presentes e iminentes. Ó Senhor, dizem os discípulos, Mateus capítulo 24, qual será o sinal da tua vinda? Eles estavam fixados em sua vinda. Nosso Salvador responde, eu vos direi, primeiro, haverá abundância de erros e falsos mestres. Muitos dirão, eis aqui o Cristo, e eis aqui o Cristo. Segundo, haverá uma apostasia da santidade. A iniquidade se multiplicará e o amor de muitos esfriará. Terceiro, haverá grandes angústias de nações. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Quarto, haverá grandes perseguições e perseguir-vos-ão
e levar-vos-ão perante os príncipes, e sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome. Quinto, haverá grandes sinais da ira de Deus do céu, sinais nos céus, o sol, a lua e as estrelas. O Senhor Cristo quer familiarizar os crentes com a forma como eles devem esperar por sua vinda. Ele lhes fala de todos os perigos. Esteja atento a essas coisas. Eu sei que você tende a ignorá-las, mas essas são as coisas nas quais você deve estar atento. Não ser sensível a uma temporada perigosa presente é aquela segurança que a Escritura tanto condena, e eu a deixarei com você, em resumo, sob essas três coisas. Primeiro, é aquele quadro de coração que, de todos os outros, Deus mais detesta e abomina. Nada é mais odioso para Deus do que um quadro seguro em dias perigosos. Segundo, não temerei dizer isto e ir com ele, quanto ao meu sentido, para o dia do julgamento. Uma pessoa segura, em temporadas perigosas, está seguramente sob o poder de alguma luxúria predominante, quer ela apareça ou não. Terceiro, este quadro seguro e insensato é o presságio certo da ruína que se aproxima. Saibam disto, irmãos. Orem para que saibam disto. Eu imploro a vocês, pela sua e pela minha própria alma, que vocês sejam sensíveis e afetados pelos perigos da temporada em que somos lançados. O que eles são, se Deus me ajudar e me der um pouco de força, eu lhes mostrarei em breve. Em segundo lugar, há o mal e o perigo em si assim avisados, e isso é, tempos difíceis, tempos perigosos, tempos de grandes dificuldade, como aqueles de pragas públicas, quando a morte jaz em cada porta, tempo dos quais tenho certeza de que nem todos escaparemos. Deixa cair onde cair. Não direi mais nada sobre isso agora, porque é sobre isso que falarei principalmente depois. Terceiro, a maneira de sua introdução virá. Não temos nenhuma palavra em nossa língua que expresse a força de. Os latinos expressam isso por imineo, iniciado, incido, a descida de uma ave até sua presa. Agora, nossos tradutores deram a isso a maior força que puderam. Eles nos dizem, tempos perigosos virão, como se prognosticassem eventos futuros, mas tempos perigosos virão. Aqui está uma mão de Deus neste negócio. Eles virão, serão tão instantâneos em sua vinda que nada os manterá fora. Eles se pressionarão instantaneamente e prevalecerão. Nossa grande sabedoria, então, será olhar para o desagrado de Deus em épocas perigosas, uma vez que há uma mão judicial de Deus nelas, e vemos em nós mesmos razão suficiente para que elas venham. Mas quando elas virão? Em quarto lugar, eles virão nos últimos dias. As palavras últimos ou últimos dias são tomadas de três maneiras nas Escrituras, às vezes para os tempos do Evangelho, em oposição ao estado da igreja judaica, como em Hebreus capítulo 1, versículo 2. Nestes últimos dias nos falou por seu Filho, e em outros lugares pode ser tomado, embora eu não me lembre do lugar, para dias em direção à consumação de todas as coisas e o fim do mundo, e é tomado frequentemente para os últimos dias das igrejas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, e assim o apóstolo João, 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora.
e essa é a temporada aqui pretendida. Mas ainda assim você pode entender no sentido que quiser. Os últimos dias, os dias do Evangelho, os últimos dias em direção à consumação de todas as coisas e ao fim do mundo. Os últimos dias, seguindo os dias da profissão da igreja, aquelas chamadas igrejas reformadas, ou nossas próprias igrejas, nos caminhos em que andamos e os últimos dias com muitos de nós, com respeito às nossas vidas. Em qualquer sentido que as palavras sejam tomadas, é hora de olharmos o que virá nestes últimos dias. Mas a observação que agora insistirei no texto é esta. Observação. Quando as igrejas tiverem continuado por um tempo em sua profissão e começarem a cair sob decadência nela, temporadas perigosas as alcançarão, da quais será difícil para elas escaparem. Sabei também isto, que tempos perigosos virão. Meu propósito é apenas dispor um pouco sua mente para o trabalho do dia, e tudo o que farei é mostrar, em vários casos, quais são as coisas que tornam uma estação perigosa e qual é o nosso dever com referência a tais estações perigosas, tanto quanto aos perigos particulares quanto aos tempos perigosos em geral. E não deve ser dito, como uma vez foi do profeta Ezequiel. Ele profetizou coisas muito distantes. Não profetizamos coisas muito distantes, não. Falaremos de coisas que estão mesmo sobre nós, o que vemos e sabemos, e é tão evidente como se escrito com os raios do sol. Primeiro, a primeira coisa que torna uma temporada perigosa é quando a profissão da religião verdadeira é mantida externamente sob uma predominância visível de luxúrias horríveis e maldade. E a razão pela qual eu a nomeio em primeiro lugar é porque é o que o apóstolo dá do seu exemplo neste lugar. Tempos trabalhosos virão. Por quê? Porque muitos serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos dos bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo uma forma de piedade, mantendo sua profissão da verdade da religião sob uma predominância visível e aberta de luxúrias vis e da prática de pecados horríveis. Isso tornou a temporada perigosa. Se esta é uma temporada dessas ou não, você julga. E devo dizer, a propósito, que podemos e devemos testemunhar contra isso e lamentar pelos pecados públicos dos dias em que vivemos. É algo tão glorioso ser um mártir por dar testemunho contra os pecados públicos de uma era, quanto dar testemunho de qualquer verdade do Evangelho, seja qual for. Agora, onde essas coisas estão? Uma estação é perigosa, por causa da infecção. Igrejas e professores são propensos a serem infectados com ela. O historiador nos conta sobre uma praga em Atenas, no 2º e 3º anos da guerra do Peloponeso, do qual multidões morreram, e daqueles que viveram, poucos escaparam, mas perderam um membro ou parte de um membro, alguns um olho, outros um braço e outros um dedo. A infecção era tão grande e terrível. E verdadeiramente, irmãos, onde esta praga vem? Da prática visível de luxúrias impuras sob uma profissão exterior. Embora os homens não morram, ainda assim um perde um braço, outro um olho, outro uma perna por ela. A infecção se difunde para o melhor dos professores, mais ou menos. E isso torna um tempo perigoso e arriscado. Segundo, é perigoso por causa dos efeitos,
Pois quando as concupiscências predominantes romperem todos os limites da luz e do governo divino, por quanto tempo você acha que as regras humanas os manterão em ordem? Elas rompem tudo em uma época como a descrita pelo apóstolo, e se vierem a romper todas as restrições humanas, como romperam as divinas, elas encherão todas as coisas de ruína e confusão. Terceiro, eles são perigosos na consequência, que é os julgamentos de Deus. Quando os homens não recebem a verdade no amor dela, mas têm prazer da injustiça, Deus lhes enviará uma forte ilusão para acreditar em uma mentira. Então, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 e 11, é uma descrição de como o papado veio ao mundo. Os homens professaram a verdade da religião, mas não a amavam. Eles amavam a injustiça e a impiedade, e Deus lhes enviou o papado. Essa é a interpretação do lugar, de acordo com os melhores teólogos. Você professará a verdade e, ao mesmo tempo, amará a injustiça? A consequência é segurança sob superstição e impiedade. Este é o fim de uma temporada tão perigosa, e o mesmo pode ser dito sobre os julgamentos temporais, que não preciso mencionar. Consideramos agora qual é o nosso dever em uma época tão perigosa. Primeiro, devemos lamentar muito pelas abominações públicas do mundo e da terra de nossa natividade, onde vivemos. Eu observarei apenas aquele lugar em Ezequiel 9. Deus envia seus julgamentos e destrói a cidade, mas antes ele coloca uma marca na testa dos homens que suspiram por todas as abominações que são feitas no meio dela. Você encontrará essa passagem referida em seus livros a Apocalipse, capítulo 7, versículo 3. Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selados os servos do nosso Deus em suas testas. Eu observarei apenas isso, que somente tais são os servos de Deus. Deixe os homens professarem o que quiserem, que lamentam pelas abominações que são feitas na terra. Os que choram em um lugar são os servos de Deus no outro. E verdadeiramente, irmãos, certamente somos culpados neste assunto. Temos estado quase bem contentes que os homens sejam tão perversos quanto eles próprios seriam. E nós nos sentamos quietos e vemos o que resultaria isso. Cristo foi desonrado, o Espírito de Deus blasfemado e Deus provocado contra a terra de nossa natividade. E ainda assim, não fomos afetados com essas coisas. Posso dizer verdadeiramente com sinceridade, eu bendigo a Deus, às vezes tenho trabalhado com o meu próprio coração sobre isso, mas temo que todos nós fiquemos muito aquém de nosso dever neste assunto. Rios de águas, diz o salmista, correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Horrível profanação do nome de Deus, horríveis abominações que nossos olhos viram e nossos ouvidos ouviram, e ainda assim nossos corações não foram afetados por elas. Você acha que este é um estado de espírito que Deus requer de nós em tal época, ser indiferente a todos e não lamentar pelas abominações públicas da terra? Os servos de Deus lamentarão. Eu poderia falar, mas não sou livre para falar sobre aqueles preconceitos que nos impedem de lamentar por abominações públicas, mas elas podem ser facilmente sugeridas a todos os seus pensamentos e particularmente o que elas nos impediram de atender mais a esse dever de luto por abominações públicas. E me dê licença para dizer que, de acordo com a regra das Escrituras, não há nenhum de nós que possa ter qualquer evidência de que escaparemos dos julgamentos eternos de Deus trará por essas abominações, se não tivermos sido pranteadores por elas.
mas com uma vingança tão inteligente quanto as dispensações externas, pode cair sobre nós quanto sobre aqueles que são mais culpados dela. Nenhuma evidência das Escrituras temos do contrário. Como Deus pode lidar conosco, eu não sei. Esta, então, é uma parte do dever deste dia, que humilhemos nossas almas por todas as abominações que são cometidas na terra de nosso nascimento, e, em particular, que não mais tenhamos lamentado por elas.